Ora bem, boa tarde a todos. É um prazer ver esta sala cheia novamente neste dia para celebrar o cinquentenário da Revolução Portuguesa. Como sempre, para quem tiver interesse em adquirir os certificados de participação, devem preencher o documento que temos ali na porta. Façam-no não agora, portanto no final, porque vai haver tempo para isso. E com este evento científico encerramos as celebrações que o NAUP se propôs a organizar na Faculdade de Letras relativa ao cinquentenário da Revolução Portuguesa. Esta é uma responsabilidade e simultaneamente uma honra do mandato a que presido. O 25 de Abril é o evento fundador da nossa democracia, é a data mais importante da história de Portugal e é marco fundamental da contemporaneidade portuguesa. Existem várias formas de celebrar Abril e uma disputa que existe não só dentro da historiografia e da academia, mas na sociedade como um todo. Ora, nós no NAUP temos uma perspectiva. Nós não celebramos apenas o golpe, não celebramos apenas a Operação Fim Regime. Nós celebramos a reforma agrária, celebramos as ocupações, os palacetes de veludos tornados creches e centros sociais, celebramos o controle operário, celebramos a inversão da pirâmide social, celebramos a imposição da justiça nas relações historicamente iníquas entre o capital e o trabalho, como disse Fernando Rosas. Em suma, celebramos a revolução, celebramos o povo não mais objeto, antes sujeito, ativo da política. O tema em concreto da palestra é a excepcionalidade da Revolução Portuguesa. Uma revolução de natureza socialista, ainda que travada, feita dentro da Europa capitalista e da NATO, com características muito específicas e que a diferenciam de todas as outras do seu século. Para isso, teremos o professor Manuel Hoff, professor associado, cá na casa, investigador no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, dedica-se há 20 anos ao estudo do século XX, em especial às ditaduras da era do fascismo e também aos processos de construção social da memória da opressão e da superação destas mesmas. Doutorou-se no Instituto Universitário Europeu, em Florença, estuda, trabalha e investiga entre Portugal e Espanha, sendo que colabora com várias universidades e centros de investigação europeus e americanos. Sem mais demoras, passo a palavra ao professor. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado pelo convite, e é verdade, foi o Eduardo que me fez, em nome do NAUP. E muito obrigado a todas e a todos pela vossa presença. Eu devo dizer que não creio enganar-me, por comparação com outros eventos realizados na faculdade, normalmente a iniciativa dos estudantes, da Associação de Estudantes, por exemplo, relativamente ao 25 de Abril, este é de longe aquele que mais gente tem, o que é um bom sinal. Não há muitos bons sinais na evolução coletiva da vida portuguesa, mas é verdade que este é um bom sinal. E eu estou convencido que amanhã teremos também um bom sinal. Eu vou fazer por isso, pela minha parte. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, efetivamente o próprio tema que foi-me proposto, o caráter da excepcionalidade da Revolução Portuguesa, no âmbito das chamadas transições democráticas, daquilo que um politólogo norte-americano chamou, Samuel Huntington, a terceira vaga da democratização. Eu tentarei demonstrar que não acho que a Revolução Portuguesa seja o início da terceira vaga, mas em todo caso é verdade que este é o marco geral, o quadro geral no qual nós trabalhamos, e procurarei, e justamente vou-me concentrar, decidi, para aqueles que foram e são meus estudantes, meus no sentido que frequentam aulas minhas, vão verificar que algumas das teses que aqui estão já conhecem, mas eu preparei uma apresentação nova, no sentido de, eu organizei 9 teses sobre e quero mesmo trabalhar sobre isto, sobre a Revolução Portuguesa. Não por acaso, mas tenho sorte de ter sido convidado em vários casos para, portanto, nos próximos tempos sairão 3 textos que tenho todo gosto em vos distribuir quando os tiver prontos e digitalizados e paginados. Um deles, que é o único que aparecerá aqui citado, é um livro que sai no próximo mês de maio, esperamos que ainda em maio, coordenado por mim e pelo Miguel Cardina, sobre memórias dos 50 anos os 50 anos de Abril, a Revolução de Abril, 50 anos, memória de 50 anos, não é simplesmente uma reflexão sobre hoje, o que é que em determinados setores da sociedade portuguesa nós pensamos da Revolução Portuguesa, mas em cada um desses setores, como é que a memória deles foi evoluindo. A mim, eu fiquei encarregado daquilo que designei como as memórias reacionárias da Revolução de Abril. E reacionários no mais puro sentido da palavra, a reação como movimento político de reação à mudança, que se consagra pela primeira vez na Contra-Revolução Francesa no final do século XIX. Por exemplo, Miguel Cardina será autor de um capítulo, é autor de um capítulo, isto já está em fase de paginação e estamos a receber as provas e a corrigi-las, sairá pela Tinta da China, é autor de um capítulo sobre a memória da guerra colonial e da descolonização, a Elsa Peralta, a memória do retorno, aquilo que ela trabalha,
a Paula Godinho, a antropóloga Paula Godinho, e a Elsa Peralta também é antropóloga. A Paula Godinho trabalha sobre a memória da Revolução nos campos, e sobretudo nos campos do Sul. A Ana Sofia Ferreira, cuja conferência desta manhã tive muita pena de não ver, mas, enfim, eu e ela partilhamos tantas coisas do ponto de vista de investigação que nenhum de nós se ofende por não evidentemente, assistir às coisas do outro. Conhecemos e vamos vendo as inovações dentro de algum tempo eu terei, de resto, o prazer de poder apresentar o livro dela, o último livro dela aqui na faculdade também. Ana Sofia Ferreira fará a Memória das Mulheres. O Luís Trindade, que agora presida o Instituto de História Contemporânea, Memória na área da cultura, nomeadamente a cultura popular, e finalmente a Joana Craveiro, antropóloga e encenadora e atriz. A Joana Craveiro tem o texto mais original de todos, é uma espécie de guião de uma peça de teatro, incluído como capítulo, e será a memória dos movimentos sociais urbanos. Nós procuramos, e é difícil, há muitos historiadores da reforma, há pouco, recomendo-vos como tema, da reforma agrária. Ainda agora fui entrevistado, por coincidência, por um jornalista asturiano sobre a memória da violência da contra-reforma agrária, não é? Porque nós sabemos disto, é preciso estudá-lo. Há mais mortos na devolução de terras àquilo que o governo entendia como os seus proprietários, no pós-Lei Barreto, 1977, governos PS, PS-CDS, os 3 governos presidenciais, os 2 governos da Aliança Democrática. Já houve uma Aliança Democrática nesses tempos, e já houve, por ordens dos ministros da Agricultura e da Administração Interna da Aliança Democrática, a GNR a disparar sobre camponeses em plena democracia portuguesa. Até 1981, 82, há mais mortos nos campos do Sul do que houve nos 2 anos da Revolução Portuguesa. E nos 2 anos da Revolução Portuguesa há 20 mortos por motivos políticos, por violência política, dos quais 16 são causados pela ultradireita portuguesa. Não perco a oportunidade para dizer que um dos vice-presidentes da Assembleia da República foi fundador de uma das organizações terroristas, não tem outro nome, chamado Movimento Democrático de Libertação de Portugal, e hoje, sinais dos tempos, está vice-presidente da Assembleia da República. Depois tenho outros 2 textos do que vos falarei, mas começa a minha apresentação. A apresentação tem este nome que me foi proposto, da excepcionalidade da Revolução Portuguesa, e de facto é uma das teses centrais daquilo que eu tenho trabalhado. Tentar demonstrar que nesta geração dos anos 1970, 80 e início dos 90, a chamada terceira vaga, começar por... Eu consigo puxar isto para cima? Consigo... começar por lembrar que nós falamos de uma revolução. A Revolução Portuguesa é uma revolução, é um modelo de democratização por ruptura. Podemos, em todo caso, juntá-lo, amalgamá-lo no conjunto das transições democráticas do período. Portugal, então, inicia-se em abril... Agora, história. Portugal, abril de 74. Grécia, julho de 1974, ainda 4. A Espanha, nunca digam que a transição espanhola começou com a morte de Franco, não começou coisíssima nenhuma com a morte de Franco, novembro de 75, só começa com a Lei de Reforma Política de dezembro de 1976. Não é coincidência, é um mês depois do 25 de novembro de 1975. Meu Deus, o que eu estou a dizer? É um ano depois do 25 de novembro de 1975 e é mais 6 meses depois da aprovação da Constituição Portuguesa. A democracia portuguesa estava em fase de, linguagem hegemónica, normalização. A seguir à espanhola temos que falar das várias transições democráticas na América Latina. E então nessa altura, a primeira Argentina, 1983, segunda Brasil, a partir de, sobretudo, 1984, 85, Chile, 1988. E a chilena com aquelas limitações todas que sabemos, não é? Nomeadamente o próprio Augusto Pinochet, o ditador, colocar como condição para permitir alguma abertura no regime, colocar como condição que ele permanecia como chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas até ao momento em que ele pretendesse, em um limite de idade, portanto, de forma vitalícia. É verdade que ele saiu ainda antes de morrer, mas a verdade é que foi assim. E depois, finalmente, passado um ano, a partir do verão de 1989, transição húngara, polaca, alemã oriental, e ainda existirá a República Democrática da Alemanha em transição
pós-socialista entre novembro de 1989 e outubro de 1990, a unificação ou a reunificação da Alemanha, e depois, por fim, os vários outros processos de transição democrática. Ora, as transições, e sobretudo as transições dos anos 70 e 80, criaram aquela que é uma subdisciplina da ciência política, a transitologia, os estudos das transições. E, habitualmente, têm-se integrado os modelos de ruptura com os modelos de transição negociada entre os setores reformistas, enfim, mais ou menos reformistas dos regimes autoritários e uma seleção, eventualmente, maioritária, normalmente maioritária, é verdade, dos setores oposicionistas que se posicionaram contra essa ditadura, contra esse regime autoritário, e dessa negociação, normalmente nas transições sempre controlada por um Estado que permanece sempre nas mãos dos setores autoritários, pelo menos assumidamente reformistas, empenhados numa alteração. Essas transições negociadas distinguem-se, evidentemente, das transições por ruptura. Eu aceitarei chamar transições a todos, desde que se faça uma distinção muito clara entre a natureza de ruptura e não ruptura, nestes casos. É verdade que ela se cristalizou, como aqui escrevo, em torno da chamada terceira vaga da democratização, nestas séries de transições que eu aqui menciono, mas é verdade que triunfou num contexto de crescente hegemonia neoliberal simbolizada pela tese do fim da história, de Francis Fukuyama, que a produz no momento em que estas transições estão quase a terminar. E é verdade, o Fukuyama não se lembrou do fim da história, nem a propósito de 25 de Abril, nem a proposta da transição espanhola, nem a proposta... Não, lembrou-se quando o comunismo, na opinião de Fukuyama, tinha acabado. É evidentemente revelador. Parecia que a história tinha acabado. E parecia que triunfava um modelo liberal democrático do ponto de vista político, modelo político, numa economia capitalista do ponto de vista económico. O Fukuyama, já assumiu, demorou tempo, mas assumiu o seu erro. Era demasiadamente fácil perceber que era um erro. Eu próprio, que estudei as transições autoritárias, um conceito que raramente, e eu preciso ter tempo para o desenvolver e para escrever sobre ele, mas que raramente se trabalha, as transições autoritárias da primeira grande crise do liberalismo nos anos 20 e 30, transições de sistemas liberais em vias de democratização, não eram ainda democráticos, na direção de regimes de natureza fascista, ou fascizada, autoritários fascizada, também é o que eu sustentei há muitos anos atrás na minha tese de doutoramento. Também então se julgou que tinha havido um fim da história e que nos aproximávamos do fim da história. Parecia que tudo se encaminhava para o triunfo do fascismo. E até pelo menos Stalingrado 1943, Normandia 1944, era isso. Era mesmo isso. Eu ainda não acho, mas eu pessoalmente não subscrevo, mas acho que algumas pessoas, muitas pessoas à minha volta, e sobretudo muita gente naquele extremo, não, isto é para a esquerda, naquele extremo direito que nós conhecemos, começaram-se a convencer nos últimos tempos que há um novo fim da história em curso. E que nos aproximamos de um fim da história que é o do triunfo, evidentemente, daquela que, para a grande maioria de quem trabalha com nomenclaturas da ciência política, será o populismo de extrema-direita ou populismo de direita, e que para mim é pura e simplesmente o neofascismo no século XXI. Nem a história acabou em 1943, nem a história acabou em 1989-90, nem vai acabar em 2024-25. Podemos não estar cá todos para ver, enfim, não faço ideia quanto tempo é que este ciclo depressivo vai durar, mas, bom. Ora bom, em compensação, portanto, a transição é, portanto, um conceito habitualmente contaminado pela teoria da modernização, que presume que é inevitável a mudança e que há uma capacidade refundadora da articulação simultânea das mudanças sociais, políticas, económicas e culturais. Eu sustentarei que o 25 de Abril não teria sido possível antes de 1974, enfim, antes pelo menos de 1961, seguramente, início da Guerra Colonial, sem estas mesmas transformações, mas aquilo que nós sabemos na história é que mudanças sociais, políticas, económicas e culturais, mesmo que articuladas politicamente entre si, não produzem automaticamente democracia. Contudo, esta, por exemplo, é sobretudo sobre o modelo espanhol, habitualmente descrito. Eu vou ter um capítulo, vai ser um livro da Routledge, destes manuais, um handbook da Routledge sobre a Espanha contemporânea, e convidaram-me para fazer o capítulo sobre a transição espanhola. E pediram-me expressamente que eu fizesse esse capítulo em comparação com o modelo português.
De resto, nesse sentido, vou puxar dos galões, só duas pessoas é que trabalhamos rigorosamente sobre os dois ao mesmo tempo. Eu e um veterano, acho que é norte-americano ou canadiano, não sei, o Robert Fishman, que tem um livro muitíssimo interessante, uma tese muito interessante sobre a diferença dos dois modelos de democratização e a forma como o modelo de democratização espanhol foi feito sistematicamente com medo da participação popular e das massas, e o modelo português foi feito integralmente baseado naquilo que é a sua natureza, que deu a natureza de ruptura à democracia portuguesa, foi essa mesma participação. Agora, aquilo em que nós não devemos cair, e caímos com uma enorme facilidade, escorregamos com uma facilidade enorme para essa tese, é a tese de que onde houver escolarização, onde houver terciarização, uma sociedade feita de serviços, 2, 3 novas jovens gerações de jovens escolarizados, que constituem novas classes médias e que, quando filhos das classes trabalhadoras, perderam a sua identidade de classe, havendo classe média, há democracia. Pois não. É justamente a lição dos anos 20 e dos anos 30 é justamente a contrária. Havendo uma classe média ressentida, há fascismo. E eu não sei se não será a lição dos anos 2020, curiosamente, outra vez anos 20 do século XXI. É muito cedo para o dizermos. Mas não é verdade que onde haja classe média, a democracia está assegurada. E, sobretudo, não caiam, proponho-vos, no engodo de achar que onde houver aquilo que habitualmente uma linguagem elitista descreve como massas... a turba, a mob, como dizia o... E agora vão faltar os nomes. Como dizia o homem da teoria demográfica, absolutamente pessimista, que o mundo vai acabar porque... Malthus. Como dizia o Malthus, o Thomas Malthus, um reverendo, sacerdote, é sempre um sacerdote protestante, anglicano, que de repente decide escrever sobre ciências sociais, sobre a realidade social. Decide fazer-se cientista social. Dá habitualmente mau resultado, como sabemos de novo nos últimos anos. E o Malthus tinha a tese, justamente, qual é o primeiro agente da tirania? Da mob. A multidão. E esse horror da multidão, que está outra vez presente nos nossos dias, sob uma das formas mais perversas da crítica do chamado populismo de extrema-direita, que é vir dizer, ele é alimentado pela multidão. Eu não acho, as suas origens sociais e eleitorais não são nada essas, são as mesmas do fascismo dos anos 20 e dos anos 30. Por outras palavras, não é verdade. E aí são a classe média, ou as classes médias ressentidas. Não é verdade. A democracia não é feita, não é uma mesocracia, o governo das classes médias. Não é verdade. Se por haver crescimento das classes médias em Espanha nos anos 60, 70, isso trouxe automaticamente a democracia à Espanha? Não trouxe, mas é verdade. Os anos de 1975 e 76 foram os anos da maior mobilização operária em número de dias de greve e número de grevistas de toda a história de Espanha desde 1936. E isso é um indicador de como é que se produz a democracia. A revolução, esta parte vocês já conhecem, os que foram meus alunos, é que é uma categoria conceitual, normalmente do campo da história, muito menos do campo da ciência política, e designa processos de mudança histórica que se distinguem de outros pela intensidade, profundidade e caráter estrutural ou global dessa mesma mudança. Sem haver uma mudança estrutural, não há revolução. Nós podemos chamar-lhe revolução, mas isso é outra coisa, não é? E habitualmente a designação, o uso até recentemente do conceito de revolução tem sido acompanhado, e isto é uma das coisas em que me quero empenhar agora em sublinhá-lo, porque o tenho feito falando sobre o 25 de Abril, tem sido usado num clima de otimismo. Nós achamos que são revolucionárias as mudanças positivas, que vão num caminho que nós entendemos ser o caminho da história, eu não estou a dizer que ele exista, mas que nós entendemos ser o caminho dos ventos da história. E por isso, quando nós dizemos a revolução científica, a revolução urbana, a revolução das mulheres, ou até mesmo a revolução industrial, eu hoje tenho dúvidas que tenha sido uma coisa positiva, mas a revolução industrial, quando foi definida desta forma, em todos os casos, nós dizíamos, é uma mudança, é na perspectiva do presente, eu olho para o passado e entendo que é uma mudança importante, que é fundadora do meu presente e que é uma mudança importante. Por enquanto, vamos lá ver, este é o 50º aniversário da Revolução, nós estamos a comemorar a Revolução como ela tendo sido claramente positiva.
Ora, e as revoluções resultam, evidentemente, de processos de participação muito amplos, mas não têm, porque não confundam revoluções com conspirações. Pergunta, mas não houve uma conspiração para preparar o movimento militar do 25 de Abril e, portanto, a Operação Fim de Regime? Claro que houve. Mas a conspiração explica tudo? Não. Conspirações, houve elas aos montes durante o próprio Estado Novo contra o Estado Novo e ele não caiu. E é verdade, e o 28 de Maio não foi uma conspiração, produziu uma revolução? Não. Ah, bom, mas eles diziam, eles próprios, os salazaristas, os 28 de maístas, se vocês quiserem, diziam todos, não, mas isto é uma revolução. E chamaram-lhe, depois do golpe militar de 28 de maio, chamaram-lhe, bom, foi um senhor que lhe chamou, chamava-se Oliveira Salazar, Revolução Nacional. A questão é, porque justamente numa das dimensões mais abertamente fascizadas do fascismo português, do salazarismo dos anos 30 e dos anos 40, assumiu-se a mudança política como uma mudança de natureza revolucionária. É uma longa discussão que eu não a farei aqui, tenho todo o gosto, mas não a farei aqui, que é, mas então o fascismo era revolucionário? Não, o fascismo tinha uma retórica revolucionária. E isso é extraordinário, tinha uma retórica social, que vemos também de novo na extrema-direita dos nossos dias. Mas isso não significa que se sustentasse sobre uma lógica revolucionária de transformação da sociedade. 9 teses. A primeira, vocês, peço desculpa de novo, aqueles que foram meus alunos já conhecem, é uma revolução portuguesa, ou seja, resulta, que melhor de todas as revoluções portuguesas, em minha opinião, isto aqui é novo, faço as apresentações que outros, que aqui alguns que estão presentes já conhecem, que qualquer outra revolução portuguesa teve na sua inscrição no devir histórico. Ela é produto da evolução da quinzena de anos que lhe é imediatamente anterior. E que eu caracterizarei como aí está, por massificação social, mudança socioeconómica estrutural, nomeadamente industrialização, terceirização, urbanização, e a industrialização não significa a criação de uma forte classe média, e evidentemente o mais importante de tudo, a guerra colonial, que forçou tudo isto junto à repolitização da sociedade. Nenhum regime autoritário aguenta muito tempo uma sociedade politizada. E politizada em confronto com o próprio regime autoritário. Ao contrário das duas outras grandes revoluções progressistas portuguesas, o 24 de agosto de 1820, o 5 de outubro de 1910, o 25 de abril respondeu às expectativas e à vontade de muito mais portugueses do que as outras revoluções. O 24 de agosto de 1820 e o 5 de outubro de 1910, e eu não serei nem de longe nem de perto o primeiro a renunciar a elas ou a renegá-las, são produto da vontade e da preparação e da mudança ideológica política de uma pequena parte da sociedade. Em ambos os casos, oriunda daquilo que nós poderíamos designar historicamente como uma burguesia progressista. Mas, efetivamente, ela não respondia. Aliás, a famosa tese, ou a imagem, que é verdade, é sobretudo a direita historiográfica que usa, ou o setor conservador historiográfico que usa a tese de que o 5 de outubro se fez por telégrafo no resto do país, que se fez em Lisboa, mas se faz por telégrafo para o resto do país, é, apesar de tudo, todas as formas de retórica relativamente verdadeira, ou parcialmente verdadeira, porque nos indica que na grande maioria do país não há participação popular, na grande maioria, mas houve em Lisboa, não há participação popular no 5 de outubro de 1910. Eu aqui já expliquei que, evidentemente, o 28 de maio de 26 não é. A natureza socialmente elitista e os objetivos de desdemocratização da sociedade não permitiriam nunca inscrevê-la no conjunto das revoluções portuguesas. Não é uma questão, quer dizer, não faço ideia se está já presente, eu já retiro, se está presente nesta sala alguém que subscreva as teses historiográficas orgânicas da direita e da direita radical portuguesa. Por mim, na boa, estamos numa sociedade democrática. Agora, e não me digam, isto é uma discriminação, 28 de maio também é uma revolução. Não, peço desculpa, não é. É que não é mesmo uma revolução. Alguém me explica o que é o 28 de maio, além de alterar o sistema político, mais alterou. É tão simples quanto isso. Se não alterar, é uma transição democrática ou autoritária. Autoritária, já está, acabou, solucionamos o problema. Segunda tese, é uma revolução da sua época, é um dos momentos mais avançados, inscreve-se no pós-68, e inscreve-se, essa é a minha tese, contra a terceira vaga de democratização do que fala o Huntington, ou que falava, inscreve-se na fase final do impulso progressista que se desenvolveu desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O 25 de Abril tem tudo a ver com a unidade popular chilena,
Não tem a ver com o pinochetismo, evidentemente. Eu sei, foi 7 meses depois, e muita gente, eu conheço muita gente à esquerda, que, mais do que adultos em 1974, que num primeiro momento recearam, nas primeiras horas recearam, mas isto são os militares, isto é outra vez Santiago, 11 de setembro de 73, ou isto é uma coisa diferente, não é? Porque não nos esqueçamos, na crise final do marcelismo, da fase final da ditadura portuguesa, houve preparação de tentativas de golpe militar da ultradireita contra Marcelo Caetano, liderada por Caúza da Riaga. Um dos homens que, diga-se de passagem, eu guardo sempre essa frase no prefácio de um livro dele em que faz uma compilação de textos sobre a guerra colonial e sobre a Revolução, no qual, no prefácio, o livro é de 1988, no prefácio ele diz, finalmente, o ano passado, acho que é 19 de julho de 1987, com as eleições que dão a primeira maioria absoluta a Cavaco Silva, Portugal entrou num novo ciclo. E finalmente o país a nação portuguesa se vai reencontrar a si própria. Cavaco Silva fez, nos anos 80, o pleno do mundo das direitas, que é um mundo muito diversificado, felizmente. Muito diversificado. Depois pode, como todos os dias a gente vai colecionando aquelas notícias de fulano, que era número 2 de não sei o quê, agora passa no tal, chega. Cicrano, que era tal secretário de Estado do PSD, chega. E etc. Esse lento gotejar. Eu conheço, mas conheço por vício profissional, conheço bem, eu tive que fazer quase as prosopografias do que é que andavam a fazer os ministros de Salazar na República, o que é que andavam a fazer os ministros de Franco na Segunda República Espanhola, e eram todos democratas cristãos, e tinham sido republicanos conservadores, e de repente, todos em 1936, tinham um braço que se erguia de forma claramente convicta, e todos gostavam de uniformes, e não sei se era uma coisa erótica, todos gostavam de uniformes, todos gostavam de shots à noite, todos gostavam de mundo português, tudo gostava deste tipo de situações. Nós sabemos o que é. Não, os atores políticos não se mantêm toda a vida no mesmo lado. Não é mais do que evidente. E em determinado momento vem a bola de neve e eles dizem, vem a avalanche e eles dizem, ora, é com a avalanche, ou então, melhor imagem, vem a onda, é com esta onda, é esta onda que eu vou surfar. Terceira tese. Ela, portanto, não constitui o arranque de uma terceira vaga democratizadora nos termos que descreve Huntington. É verdade, e sobretudo ainda mais porque Huntington, e a parte mais exótica e insólita da tese do Huntington, que é, ele de repente descobre um fio condutor, peço desculpa, ou um veio católico nas transições democráticas dos anos 70. Porque diz, bom, a Grécia não dava, mas dava Portugal, Espanha, toda a América Latina e a Polónia. Bom, nunca percebi muito bem se a Hungria do Orban é especialmente católica, não é? Mas é verdade, é uma sociedade maioritariamente católica. Mas depois não são, a maioria das outras nem era, a Eslováquia provavelmente ainda hoje sim, mas nenhuma das ex-repúblicas soviéticas, que eu me lembro, nenhuma, nem a Polónia, nem a Roménia, peço desculpa, nem a Bulgária, e na ex-Jugoslávia apenas a Croácia. O Huntington entendia que havia ali, quer dizer, no fundo uma insinuação de que era uma transição democrática trazida pelas democracias cristãs. Isso é coisa que não tem nada a ver com a Revolução Portuguesa e nem sequer com a transição espanhola. Os democratas cristãos espanhóis nunca tiveram autonomia suficiente sequer para fazer um partido minimamente representativo. Tem nada a ver com nada. Ele é, portanto, o nosso 25 de Abril é cronologicamente pouco anterior à transição na Grécia, em todo caso anterior, e por isso esta ideia de que é pioneiro, à espanhola, mas como processo, pouco partilha, evidentemente, alguma coisa com as transições latino-americanas e menos ainda com as da Europa Centro-Oriental. Ela é uma tentativa, e foi, durante 2 anos, de uma revolução socialista no século XX europeu. Eu repito, não é uma interpretação do historiador, é uma interpretação que está no preâmbulo da Constituição da República. Ainda está. E que esteve, até 1989, em múltiplos artigos da Constituição da República Portuguesa. Recordo-vos, votada por 93% dos deputados da Assembleia Constituinte, incluindo-os, naturalmente, e por ordem de grandeza dos partidos, o Partido Socialista, o Partido Popular Democrático, depois chamado PPD-PST, de que faziam parte, entre outros constituintes, o atual Presidente da República. Em terceiro lugar, o Partido Comunista Português. Em quarto lugar, o Movimento Democrático Português, Centro Democrático Eleitoral, os restos da última organização unitária antifascista das eleições de 69-73 e, por último, a própria UDP, que, ao contrário da extrema-esquerda espanhola, quando representada no Parlamento
no caso concreto, no Congresso dos Deputados, eleito em 77, no caso concreto, a extrema-esquerda basca, absteve-se. Acho que não votou contra, mas absteve-se. Claro, quem é que votou contra a Constituição Espanhola? Os restos dos falangistas, não é? E não dava para ser independentista basco e andar a votar com os fascistas do lado da falange, não é? Por último, quem é que não votou a Constituição Portuguesa? O CDS. É verdade. Honra lhe seja feita. Coerência até o último momento. Certo? Agora, o que não se pode é vir dizer que não foi das constituições mais consensuais alguma vez votadas no século XX. É mais consensual que a Constituição de Weimar, mais consensual que qualquer das constituições francesas do século XX, portanto, 1946, Quarta República, ou 58, Quinta República. É mais consensual que a Constituição italiana. E, portanto, não tem nenhum pecado de origem, nenhum nesse sentido. Agora, ela tem muito mais a ver. Portanto, foi uma revolução socialista, foi uma revolução democrática, evoluiu para socialista, assumiu-se como tal, com esse vocabulário, ainda na fase final da cristalização do que foi a revolução, num texto constitucional, e, por último, ela vai, como tentarei explicar na fase final da minha apresentação, vai homologando-se, vai uniformizando, vai aproximando o sistema político e a agenda económica e social da Constituição Portuguesa ao resto das democracias da Europa, pelo menos ocidental. Agora, a Revolução Portuguesa não tem nenhum Papa João Paulo II a abençoá-la, nenhum Pinochet sentado ao lado, no feriado nacional chileno, ao lado do primeiro Presidente da República eleito no Chile, democraticamente, desde Salvador Allende, que era Patrício Aylwin, um democrata cristão que foi candidato da chamada Convergência Democrática, uma coligação de democratas cristãos, socialistas e um partido chamado para o Progresso e a Democracia. Uma coligação, chamem-lhe assim, de centro-esquerda. E, portanto, a Revolução Portuguesa assemelha-se muito mais à libertação da Europa em 1943, 44, 45 e ao processo que imediatamente se lhe seguiu. E é verdade, não nos esqueçamos, a libertação de França ou de Itália, por exemplo, é feita pelas mãos dos exércitos aliados, mas pelas mãos das resistências armadas. Com militantes comunistas, socialistas, republicanos de esquerda, em alguns casos raríssimos, democratas cristãos, mais em França que em Itália. Esta mesma grande coligação antifascista produziu os regimes democráticos francês, Quarta República do pós-Segunda Guerra Mundial, italiano, a República Italiana de 1946, e depois, rapidamente, essa mesma coligação se desfez, como se desfez em Portugal, no momento das eleições de 1976. Não há mais coligação antifascista, chamemos-lhe assim, que correspondeu aos governos provisórios, os 6 governos provisórios portugueses, ou melhor, 5 dos 6, há um governo que não tem representação partidária, é o 5º, mas os 5 dos 6 governos provisórios tinham representação institucional formal com ministros e líderes do Partido Socialista, do Partido Popular Democrático, do Partido Comunista, do Movimento Democrático Português. Só não tinha do CDS, nem dos partidos parlamentares, não estava nem o CDS, nem a UDP. Mas teve destes partidos. E no fim, rompeu-se. Novas eleições, o Partido Socialista volta a ganhar, tem maioria relativa, decide formar um governo sozinho, ponto final. E é verdade, em 1947 os comunistas são expulsos do governo italiano, os socialistas também, já agora, e do governo francês. E terminou o período da grande coligação antifascista desse período. Mas é muito mais semelhante o processo de emergência da democracia em França e em Itália em 45, com Portugal 74, 76, do que é propriamente com a solidariedade na Polónia, com a venda, com a mudança na Alemanha na RDA e depois unificação em RFA. Unificação, de facto, o que houve foi uma anexação. Não há, a Alemanha de 1990 não produz uma reunificação. Não há 2 Estados que negociam uma unificação e mudam e fazem uma nova Constituição. É uma série de territórios de um Estado que são anexados ao outro. E, portanto, nesse sentido há muito menos a ver. Eu não vou, para não tomar mais tempo, analisar em detalhe este desfazamento temporal entre os 2 processos democratizadores ibéricos. O que é importante é que a transição espanhola começa apenas quando a Revolução Portuguesa terminou, e isso é significativo.
E é verdade, e nesse sentido eu posso encontrar, por exemplo, é significativo que o primeiro chefe de Estado, o primeiro Presidente da República eleito em Portugal, democraticamente, total legitimidade democrática, Ramalhianes, é um homem que não era do MFA. Ramalhianes não esteve no MFA em 1974. Isto não faz dele um contra-revolucionário automaticamente. Não estou a dizer nada disso. E a verdade é que é um dos setores do MFA, claramente um dos setores mais fortes do MFA, aquilo que se cristalizará no grupo dos 9, o setor, se quiserem, socialista. Socialista por referência ao Partido Socialista, por maior proximidade política com o Partido Socialista, dentro do MFA, que em agosto de 1975 rompe o MFA e separa-se dos dois outros setores à sua esquerda. Depois, fora do MFA, dentro das Forças Armadas, havia a direita militar, que nunca fez parte do MFA, mas dentro do MFA passa a haver um setor moderado, chamado moderado, o Grupo dos 9, que pega em anos para preparar militarmente um plano militar para a possibilidade de haver um golpe da esquerda militar, a tese de José Sanches Cervello, que é a casca de banana, soltar sistematicamente cascas de banana à esquerda militar até ela cair, de facto caiu. 25 de novembro de 1975, os paraquedistas caem, lançam-se numa operação e já está preparado previamente um plano militar de Ramalhianos para tomar o poder. Os outros dois setores de que se separa o Grupo dos 9 são o chamado setor gonçalvista e, portanto, os setores em torno de Vasconcelos, descritos habitualmente como mais próximos do PCP, mas abrangendo muita gente longe do PCP, e com grande autonomia relativamente aos comunistas, e depois, finalmente, um terceiro setor, o setor, chamemos-lhe assim, hotelista da esquerda radical, ou do resto da esquerda radical, que tinha como referência institucional, Hotel Saraiva de Carvalho, por um lado, e o grande organismo militar que ele dirigia, o mais militarmente poderoso no Portugal revolucionário, que é o Comando Operacional do Continente, COPCON. Não vou entrar em detalhes sobre... Quinta tese. O nosso é um modelo de democratização por ruptura e não por negociação. Para quem? Bom, primeiro eu exponho e depois faço uma metáfora que quero usar para perceber a valorização que normalmente, a valorização positiva que normalmente se tem feito das transições graduais, do gradualismo, do reformismo, por comparação com as transições por ruptura e, portanto, por via revolucionária. Primeiro, porquê que é por ruptura? Porque há uma ruptura política. Não nos esqueçamos, esta primeira imagem cá em cima é na sede da PIDGS, isto pode não ser 25, pode ser já o dia 26 de abril de 1974, em Lisboa, e são os quadros que estavam pendurados concretamente aqui, nós já temos, permanecia o de Salazar, estava evidentemente o de Marcelo Caetano e do chefe de Estado, nunca se esqueçam, há um chefe de governo, um chefe de Estado, um presidente de Conselho, um presidente da República, e o chefe de Estado era o Américo Tomás. O regime caiu no próprio dia. Não há, como em Espanha, meses de negociação com um parlamento franquista, com o antigo Partido Único, com o governo que vinha de trás e tal, para dizer, bom, agora vamos dissolver daqui a meses o Partido Único e depois dissolvemos a Organização Sindical Espanhola, ou seja, os sindicatos verticais, e depois dissolvemos os departamentos de propaganda, e depois damos um nome diferente à Polícia Política, porque ela não foi dissolvida, à Polícia Política e já não haverá tal. E depois aprovamos muito mais tarde uma amnistia. Os presos políticos em Espanha saíram a partir da lei da amnistia de setembro de 1977. E nesta cronologia, a transição espanhola começa com uma lei de reforma política que de facto muda o sistema político a partir de dezembro de 76. Quando é que foram libertados os presos políticos em Portugal? 24 horas depois do 25 de abril. Estava no programa do MFA? Não. Mas a gente, o povo, foi cercar Caxias, foi cercar Peniche, foi cercar a sede do Porto, a sede da PIDGS no Porto, e os militares entraram só no dia 26 de abril, porque não nos esqueçamos, estava dentro dos planos da Operação Fim de Regime, Porto e Lisboa, ocupar as sedes da PIDGS, mas António de Spínola, que os jovens capitães, 32, 33 anos de idade, em média de idade, decidiram consultar, porque afinal eles eram só capitães, não é? Os militares têm hierarquia, portanto foram perguntar aos generais, Spínola, Costa Gomes, o que é que a gente há de fazer? Melhor, temos aqui o programa, o senhor general diga-nos, o meu general, como se diria, o nosso general, diga-nos o que é que a gente há de fazer. E o Spínola não tem mais nada, cortou, que se dissolvia a polícia política, a PIDGS.
Portanto, em teoria, a polícia política ia permanecer. E permaneceu em África durante semanas, nas colónias. Mas em Portugal, foi por pressão popular, é aí que a revolução se manifesta logo, por pressão popular que se libertam presos políticos, se dissolve a polícia política. Há um derrubo e uma substituição de elites políticas que seria de esperar, mas não seria de esperar numa situação de pura transição democrática ou de democratização política, mas há substituição e derrubo de elites económicas e sociais. Há uma ruptura económica porque houve mudanças fundamentais na estrutura da propriedade que não ocorrem em mais nenhum dos casos de transições feitas em economias capitalistas, Espanha, Grécia, América Latina, mas ocorrerá na Europa Centro-Oriental. Isso claro. Porque na Europa Centro-Oriental o que implodiu em pouco tempo, não foi num dia, mas o que implodiu em meses foi a estrutura de propriedade socialista da propriedade e a sua privatização automática. E, portanto, a transformação, e, portanto, no fundo, devia dizer, bom, o município distribuiu estas casas, elas agora não são do município, são de cada um dos seus habitantes. E a gente passa uma escritura a dizer que tal. Eu peço-vos desculpa e há quem fique chocado com isto, seguramente, mas eu devo dizer que isto é exatamente o mesmo programa que estava. Eu concluo a frase e depois vocês insultam-me dentro das vossas cabeças. É exatamente o que estava no mesmo programa, no manifesto fundador do Chega em 2019. Para o sistema educativo, o que o Chega dizia em 2019, hoje já não diz, vai voltar a dizer um dia, mas hoje já não diz, mas dizia em 2019 que as escolas públicas deviam ser privatizadas, deviam-se colocar os edifícios à venda de associações, por associações de professores, por empresas, por tal, portanto, de repente, tudo quanto é público ser privatizado, ou pelas empresas que os queiram comprar. Efetivamente, o que acontece na Europa Centro-Oriental, do ponto de vista económico, no pós-implosão dos regimes do chamado socialismo real, é rigorosamente isso. É uma privatização generalizada da economia. E depois, finalmente, há aquilo que em Portugal ganha hegemonia, uma ideologia, uma filosofia e uma cultura emancipatória, anti-autoritária, abertamente, explicitamente antifascista, de reivindicação aberta de valores socialistas que ou estão ausentes ou não são decisivos nos outros casos de democratização. Não estão ausentes na grande maioria dos casos. Havia fortíssimos movimentos de classe e políticos à esquerda no Brasil, na Argentina, no Chile, em Espanha, na Grécia, de natureza socialista, mas não foram decisivos. As oposições democráticas brasileira, a oposição democrática brasileira não impôs a socialização de coisa nenhuma. As primeiras situações de legalização de ocupação, de facto de reocupação, de reivindicação de terras por parte das comunidades indígenas, dos povos originários do Brasil, ocorre com a presidência Lula a partir de 2002. E está totalmente incompleta, como sabemos. Portanto, não há, nesse sentido, não há uma hegemonia deste tipo de valores, mas houve no caso português. Ora, isto significa, portanto, que nos processos transicionais dos anos 70 e 80 em economias capitalistas há uma ruptura política, ou uma quase ruptura. Dois exemplos em que não há ruptura política. Chile, o ditador impõe-se a si próprio como chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. Espanha, o rei não foi escolhido pela transição democrática espanhola. O rei foi escolhido por Franco. Juan Carlos é uma escolha pessoal do ditador, lei de 1966, que lhe chama Príncipe de Espanha, em vida do pai dele. Se o ditador Franco queria restaurar uma monarquia em Espanha, ele sabia qual era o rei espanhol. Estava exilado em Portugal, chamava-se Dom Juan. Mas ele escolheu o filho, porque combinou com Dom Juan que aos 7 anos de idade o filho vinha estudar para a Espanha e ele controlava e tal, e fazia uma espécie de segundo pai e tal. E houve uma bronca monumental entre pai e filho, uma ruptura entre pai e filho, Dom Juan de Borbón e Dom Juan Carlos, a propósito justamente disso. Pergunta, mas depois a democracia não se pode chamar de democracia? Não, eu isso não discuto. Na boa. Dentro de uma interpretação lata do que é democracia, como sempre com a democracia, é quase sempre muito lata, dentro dessa interpretação lata, é verdade, em 1978, 79, 80, a Espanha é uma democracia. Não se pode dizer que fez ruptura com o franquismo. Nos processos de transição, e não vem, portanto, essas são, há uma ruptura política, há uma gradual vitória simbólica da ruptura cultural,
que não foi acompanhada de rupturas nas demais dimensões do autoritarismo desigualitário. De resto, esse é um dos aspectos mais interessantes, mas também pode ser perigoso. Perigoso, quer dizer, pode ser ambíguo. No estudo da democracia espanhola, da transição democrática, que é na área dos estudos culturais, eu tenho acompanhado muito isso, faz-se até nos estudos que têm a ver com os direitos reprodutivos e sexuais, tem-se dito que que a transição espanhola foi muito mais longe do que nos demais casos, nas demais dimensões, do que na dimensão política, na dimensão social, na dimensão económica, mas isso diz bem de uma sociedade que tinha amadurecido uma cultura emancipatória, pelo menos no terreno da moral sexual. E eu posso não discutir isso, mas ainda outro dia num congresso em Oviedo, sobre os 50 anos da Revolução Portuguesa, e muitos espanhóis analisavam por comparação com a transição espanhola, diziam que essa mudança não só não é irreversível, como temos bem visto, direitos reprodutivos e sexuais, não só não é irreversível, como ela não caracteriza, ela não é o índice da democraticidade do sistema espanhol. Pode-se avançar muito mais numa dimensão e não se avançar noutras. Nos processos de transição das economias socialistas para o capitalismo, há ruptura política evidente e há uma ruptura económica quase total, mas pela via top-down. Por outras palavras, há uma transferência ideológica de elites dos antigos regimes ou seja, antigos militantes dos partidos comunistas ou com outros nomes, mas com tudo ideologia comunista, a maioria dos partidos da Europa Centro-Oriental, dos partidos dirigentes. Partido único só havia na União Soviética, Jugoslávia e Albânia, nos outros casos havia uma ficção do pluralismo político, mas existia, como havia no Brasil. Uma ficção do pluralismo político no Brasil da ditadura. E nesses casos o que nós temos é o caso de Putin, é o caso de todas as elites ucranianas. Zelensky não tinha idade para, era miúdo, mas não tinha idade para, no caso ucraniano, não tinha idade para ter feito parte, evidentemente, das elites do Partido Comunista da Ucrânia dentro do Partido Comunista da União Soviética. Mas se virmos a composição dos governos e da chefia do Estado e do governo, dos governos húngaro, polaco, romeno, etc., desses vários países da Europa Centro-Oriental, nós vemos ex-dirigentes comunistas que de repente se passaram para o outro lado. Na história portuguesa da primeira metade do século XX, nós chamamos a isto um adesivismo. São adesivos. Eles colaram-se a um regime e agora o regime mudou, pronto, então a gente descola e cola noutro regime. Pronto. Ora bom. Dupla legitimidade militar e revolucionária e eleitoral, militar revolucionária e eleitoral, e portanto é uma democracia de género revolucionária, mas atenção, vários Estados, várias democracias chamadas antigas e consolidadas à escala internacional reivindicam ter uma origem revolucionária. Começo por uma das mais conservadoras dessas democracias, a norte-americana. É a Revolução norte-americana que se comemora no 4 de julho de cada ano, certo? E fala da revolução. E é legítimo, porque foi uma revolução. Estritamente no campo político, mas foi uma revolução. Os franceses comemoram o 14 de julho. Nenhum problema. A Itália comemora o dia da Constituição, mas diz que a democracia italiana nasceu num acontecimento de natureza revolucionária e que é a libertação de Milão, a prisão e o enforcamento, é violência. E o enforcamento de Mussolini, simbolicamente, é pendurado exatamente no mesmo Piazzale Loreto, à entrada de Milão, aonde os fascistas italianos penduravam os resistentes, os partigiani que encontravam e que expunham em público. É uma coisa muito medieval e é muito moderna e é muito contemporânea, a expor o inimigo destruído. Estas democracias todas não têm problemas em assumir a sua origem revolucionária. Que evidentemente está confirmada, no caso português e nos demais, por eleições democráticas e no nosso caso pelas duas eleições democráticas mais participadas da história, as eleições constituintes de 75 e legislativas de 76. Nós hoje vamos em 66% de participação, mas em 1975 91,2%, certo? E houve já o disse, muito amplo consenso constitucional e até mesmo paraconstitucional sobre a legislação económica essencial do período revolucionário, sobre as nacionalizações foram aprovadas por toda a esquerda e pelo PPD. O próprio CDS, em comunicado, disse que preferia claramente que houvesse nacionalizações para que o Estado pudesse controlar a evolução da economia. Para alguém à direita é muito melhor nacionalizar, ser o Estado a controlar, do que socializar, serem os trabalhadores a controlar, né?
Nenhuma das demais transições democráticas reivindicou ter uma ideologia revolucionária como elemento fundador do novo regime democrático e apesar de, em 3 casos, Checoslováquia, Mongólia fora da Europa, mas dentro do esquema de implosão dos regimes próximos da União Soviética, e Roménia, nestes casos fala-se da Revolução de Veludo, da Revolução Mongol, da Revolução Romena. Mas em todo o caso, nenhum deles faz... Eu precisava de analisar isto mais em detalhe do que aquilo que fiz para esta apresentação, mas eu não conheço em nenhum caso dizer-se, pode-se falar da Revolução, por exemplo, de Veludo, mas eu não me lembro de ver nenhum texto checo, nem mesmo dos tempos do Václav Havel, nenhum texto checo a reivindicar um espírito revolucionário e a mudança revolucionária. Os tempos eram efetivamente outros. É um processo político excepcional o nosso. E é excepcional na nossa história, mas é excepcional na história da segunda metade do século XX europeu, pelo menos. Ela constituiu a crise mais profunda das formas tradicionais do Estado moderno português, incluindo o fim da sua dimensão colonial. Nenhuma revolução anterior pôs em causa, não é a dimensão colonial, era o caráter intrínseco da vocação colonial dos portugueses. 1820, em grande medida, é por causa do Brasil. O 5 de outubro de 1910, como herdeiro do 31 de janeiro de 1891, em grande medida, em medida relativa, para defender a grandeza de Portugal ameaçada pelo imperialismo britânico. E nesse sentido, e atenção, as outras democracias europeias do pós-45, não é no momento da sua reconstituição ou constituição em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, que põe em causa a dimensão colonial. Vão ser obrigadas a pôr em causa a dimensão colonial. A França da resistência não disse vamos derrotar os nazis, o ocupante alemão e libertar as colónias. Não disse, mas teve que dizer depois. Uma grande parte dos franceses estavam de acordo com isto, mas quem os obrigou a fazer foi exatamente os mesmos que nos obrigaram a nós. Foram os povos colonizados. É verdade que, contudo, em processos transicionais na Europa Centro-Oriental, é verdade que há processos de desintegração do Estado ou de nova identidade nacional do Estado, construída pelo Estado, ou pelo menos promovida pelo Estado, mas sempre num sentido claramente nacionalista. E um nacionalismo de Estado. Os eslovacos decidem separar-se dos checos, sem oposição dos checos. Mas o que desde 1991 temos é uma Eslováquia particularmente nacionalista. E é verdade que as várias repúblicas da União Soviética se separam entre si da União Soviética, não é da Rússia. Elas não se separaram da Rússia. A Rússia, de Boris Yeltsin, proclamou a independência da União Soviética. Esquecemos disso. Porque a União Soviética não era a Rússia. Eu ainda encontro gente à minha volta a dizer assim, mas o Putin não é comunista? Mas então ele não era... Então ele era do KGB, ele não é comunista. Aquilo não é o comunismo. Aquela bandeira, aquele tricolor, aquilo não é o comunismo. Bom, a Rússia de Yeltsin não é a Ucrânia, a Lituânia, os Bálticos, as repúblicas georgianas, que em 1991 se proclamam independentes da Rússia. Não, proclamam-se independentes da União Soviética, ainda existia. E a Rússia proclama-se também, é nesse momento que evidentemente o Mikhail Gorbachev, dezembro de 1991, diz, posso fechar o estaminé, não estou aqui a fazer nada, porque já não há mais União Soviética. E, portanto, a desintegração dos Estados, é verdade, há democratizações também na Europa Centro-Oriental, com desintegração do Estado, com mudança da identidade nacional, num sentido totalmente diferente do nosso. Eu cito sempre, não vejo transcrito, agora descobri, mas é um facsímil, no arquivo da Presidência da República, de um dos melhores discursos feitos alguma vez por um Presidente da República Portuguesa, Costa Gomes, setembro de 1974, Assembleia Geral das Nações Unidas. E ele diz, vou ver se eu consigo citar de memória, nunca mais trocaremos dignidade democrática, liberdade, qualquer coisa, sonhos de grandeza imperialista. A alteração da identidade portuguesa faz-se com a democracia para prescindir do velho nacionalismo português. E é isso que ainda hoje continua a deixar doentes metade da sociedade portuguesa. Oitava, penúltima, é uma democracia que é produto, portanto, de uma revolução que se tornou socialista, não nasceu socialista, não está o termo socialista nem nada semelhante a isso, está no programa do MFA aprovado em março de 1974. Cujo modelo político e social, contudo, uma vez derrotada a revolução, evolui num sentido liberal democrático tradicional.
Mas é verdade, em coerência com a viragem neoconservadora e neoliberal internacional dos anos 80 e 90. Em 1979, 5 anos depois do 25 de Abril, 3 anos depois da Constituição, Thatcher ganhou as eleições na Grã-Bretanha e esteve no poder entre 79 e 90. Bom, e depois mais conservadores até 1997. Seria sempre difícil, na viragem, no pêndulo que a história começou, no Ocidente, pelo menos, a assumir nesses anos, seria sempre difícil manter a revolução com as características que ela tinha, evidentemente. Ora, é esta contra-revolução, que eu aqui digo que inicia a reversão das mudanças revolucionárias sem eliminar a natureza geneticamente revolucionária do novo regime, que pode ter criado a ilusão de uma inscrição da democratização portuguesa no arranque da terceira vaga de Huntington. No último congresso do micro parceiro do PST no governo da AD, o CDS, o novo líder do CDS decidiu dizer, é um velho projeto do CDS, olha, eu documentei neste capítulo que agora vou publicar, deste livro sobre os 50 anos de memórias. Em 2021, se não me engano, acho que pela primeira vez em 19 e depois em 21, o CDS propôs, com voto favorável, evidentemente, na altura, o deputado único da Iniciativa Liberal e o deputado único do Chega, propôs a Constituição, propôs que o 25 de novembro, não, isso foi o Chega propôs 25 de novembro deve ser feriado nacional, e propôs que a Constituição de uma Comissão Nacional de Comemorações do dia 25 de novembro. E essa comissão propôs imediatamente um nome para presidir a comissão, Ramalhianes, que não se pronunciou na altura, agora pronunciou-se, e isto também dá-me um especial prazer, devo dizer, e esta segunda parte, e propôs diretamente um nome para presidir a comissão. É um historiador, chama-se Rui Ramos. Que do 25 de novembro deve saber tanto quanto de estudo de material documental histórico, quanto eu sei da Constituição da monarquia do Mónaco. Que deve ser, que é um tema, aliás, de resto, fundamental na nossa história. Ora bom, e é provável que essa nova proposta venha a ser feita com um nome, ad hominem, queremos este senhor. Os dois nomes começam por R, isto é uma coisa bonita, simplifica-se, salvo esta tontice da minha parte agora. Mas evidentemente, eu tenho escrito e continuarei a escrever. É o maître à penser, é o formador ideológico, filosófico, historiográfico da nova geração da direita orgânica, dos intelectuais da direita orgânica, todos mais jovens que Rui Ramos, e um desses não propriamente intelectual, mas um desses ativistas que usou, copiou, reproduziu a linguagem de Rui Ramos, iniciada no início do século XX, ele tem uma série, do século XXI, ele tem uma série de artigos no Independente, em que ele descreve o que ele chama uma democracia canhota, uma democracia que nasceu à esquerda, uma democracia na qual a direita não se pode ele mesmo diz isto, não se pode sentir bem. Eu outro dia escrevi isso mesmo e fui criticado, porque eu disse, não, como é que é possível se dizer que a direita não se sente bem na democracia do 25 de Abril? É Rui Ramos quem o diz. E o Rui Ramos diz a direita não pode sentir-se bem nesta democracia porque ela nasceu à esquerda. E por isso a sua proposta de criar um novo regime democrático. Quem é que adotou essa proposta? Bom, chama-se André Ventura e dirige hoje o terceiro maior partido português. Última tese. E a minha última tese é, apesar de todo o processo político de homologação da democracia portuguesa herdeira de 25 de Abril com as democracias liberais, do ponto de vista da sua agenda económica neoliberais do século XXI, e é verdade, esse processo de homologação, de aproximação, de uniformização com essas outras democracias liberais, eu menciono as revisões constitucionais de 82 e 89, e dentro dos 48 anos que temos de governos desde a Constituição de 1976, ao contrário de muita mitologia que para aí anda, 24 são de governos da direita. E há aquela mitologia, não, os socialistas dominaram o Estado e dominam e tal. Façam contas. É ir, claro, isto custa. E normalmente a gente lê estas teses e tal, porque e fazem-se contas e os governos que eles mencionam não estavam lá, nem naqueles anos, nem tal. Soma-se e dá 24. E agora vai dar, agora quem está a somar é o do novo lado da direita. E apesar da hegemonia ideológica de quem sustenta, como Cavaco Silva sustentou 2015, ainda que a citação seja de um volume das suas memórias de 2018, mas em 2015 Cavaco Silva quis recusar-se, como vocês se lembram, a dar posse a um governo de António Costa, um governo monocolor socialista só, mas que tinha acabado de fazer um acordo com 3 partidos à esquerda. O Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e os Verdes, certo?
E o Cavaco tem um discurso na televisão no qual recorda, e cito, que são pontos fundamentais do património histórico do Estado português, não a Constituição, mas a economia de mercado, a integração europeia, a posição atlântica e a lusofonia. Esta é a Constituição da metade direita do nosso país. Isto não ofende ninguém dizer uma coisa desta natureza. E o Cavaco sintetizou-a muito bem, vindo dizer, os socialistas estão dentro disto, vão deixar de estar, porque se vão juntar com 2,5 partidos, os verdes são pequenos, 2 partidos e meio, que evidentemente não fazem parte de nada disto. Esta discussão vai voltar toda outra vez agora nas próximas semanas nas eleições europeias. Porque são contra a integração europeia, porque são contra a NATO. Bom, eu não sei se são contra a lusofonia. Bom, eu pessoalmente sou contra esta versão da lusofonia lusotropicalista. Mas podemos... O que acontece é que o 25 de Abril e a Revolução Portuguesa são inassumíveis pelos setores conservadores da sociedade portuguesa. E aqui, não me cito a mim próprio, cito a Eduardo Esteves, que acabou de fazer a leitura daqueles aspectos da Revolução que são aquilo que deu o nome à Revolução, que a direita jamais poderá aceitar. A direita, como é que alguém conservador, ou como é que o mundo, a mundivisão liberal dos nossos dias aceita que a terra a quem a trabalha? Como é que aceita que para impedir a fuga de capitais e a fuga das máquinas e a fuga de tudo quanto nesta empresa está, os trabalhadores ocupem a empresa, o proprietário fuja, consiga efetivamente, em muitos casos, fugir com capitais, era o que acontecia desde o final de 1974, desde o 28 de setembro de 1974, e por isso, em primeiro lugar, ocupar a empresa. Meu Deus, uma coisa desta, muito semelhante a esta, ocorreu logo antes da pandemia, quem é que se lembra? Na cervejaria Galiza, no Porto. Lembram-se? Pronto. De repente, os trabalhadores da Galiza, isto não é 1975, quantas vezes eu nesta faculdade e em outros lugares por onde passei em trabalho, dizia, mas quem é que vocês julgam? Que isto é 75? Os trabalhadores da Galiza devem ter, da cervejaria Galiza, devem ter ouvido a mesma coisa. Perceberam que estavam, aquilo ia à falência, perceberam que os proprietários estavam a tirar tudo lá de dentro e montaram um piquete 24 horas sobre 24 para não saírem dali. E, empenadamente, pegaram nas chaves, abriram, ocuparam a cervejaria. Mas está. Pagaram dívidas, pagaram os salários a si próprios, entre as e os outros, e funcionou. Chama-se autogestão. E no momento que isto ocorreu na sociedade portuguesa daquele tempo, é assumível pela direita dos nossos dias, no momento em que ocorreu na sociedade portuguesa daquele tempo, chamava-se ocupação, e em segundo lugar pedia-se ao MFA ou ao governo que viesse intervencionar, não intervir. O verbo que se usou era intervencionar. E eram empresas intervencionadas. Não eram nacionalizadas, eram intervencionadas. Há um documentário interessantíssimo sobre uma loja de costura, um ateliê de costura da alta costura de Lisboa, em que de repente as costureiras decidiram ocupar. Claro, o proprietário foi-se embora. A grande maioria das ocupações de fábricas e até de terras foi feita pela fuga dos seus proprietários. Podemos perguntar porque é que eles fugiram. Fugiram porque andavam... peço desculpa, por acaso havia uma ETA, um grapo, um frapa, a pôr bombas lá para debaixo dos carros deles? Não. Havia, pelo contrário, o MDLP e o EL para pôr bombas lá por baixo dos carros, bombas na Embaixada de Cuba, mataram o Padre Max, assassinaram pessoas nos Açores e na Madeira, e assassinaram pessoas em vários pontos do país, certo? Mas a verdade é que o fenómeno, o que acontece em Portugal, e aí está o problema aí está o problema da crise total do controle, perdão, não é do controle, da natureza desigualitária da sociedade portuguesa, é que as elites portuguesas, para usar um termo histórico, a burguesia portuguesa, de repente não dispunha mais do poder do Estado. Pelo contrário, sentia-se ofendida todos os dias porque o Estado apoiava reivindicações dos movimentos sociais. E é isso que faz, na descrição que nos fazem, na descrição que eu tentei fazer no capítulo de que vos falei, da memória reacionária, por exemplo, nas memórias de Cavaco Silva, a descrição, ou nos discursos como primeiro-ministro, a descrição que ele faz da Revolução é de uma massa de loucos. O título do meu capítulo é Um País de Loucos, porque é uma citação da autobiografia do Cavaco. É uma massa de loucos, de gente enlouquecida, que ocupa as fábricas, que ocupa as terras, todos eles, evidentemente, sem um mínimo de espontaneidade, todos eles mandados por um comitê central, ou do PCP, ou da UDP, ou da FECML, ou do não sei o quê, ou do MRPP, ou tudo. E quem é que mandava nesses? Moscovo, Pequim, Tirana, certo?
tudo era decidido. Que essa é que é, eu- a mesma última frase, essa é que é a mundivisão dos nossos tempos. Nós ligamos uma televisão de 24 horas. Quem é que decide em Gaza? Washington, Moscovo, Teherão, a União Europeia, Bruxelas. Não há mais. Quer dizer, nós já sabíamos que os politólogos, peço desculpa aos cientistas políticos presentes, nós já sabíamos que a maioria dos cientistas políticos e dentro deles dos especialistas em relações internacionais têm um profundíssimo desprezo pela história social. Enorme desprezo. E pela sociologia, automaticamente. Agora, esvaziar a história dos seus atores e depois pretender explicá-la de forma caricaturada leva a que, de facto, é isto. Nos nossos dias é, para uma parte muito substancial da população portuguesa, e é o cravo vermelho, cantar a grândola para quem sabe, é provavelmente aceitável. Vamos ver se ainda vai continuar aceitável. Não é? Agora, o que não é aceitável é o resto da revolução. Em suma, a gênese revolucionária da nossa democracia, isto é uma citação do texto que vai sair, a gênese revolucionária da nossa democracia suscita ainda hoje, 50 anos depois, uma aversão profunda na parte da sociedade portuguesa que reproduz e renova todos os dias uma atitude de reação, reacionária, portanto, perante as grandes mudanças societais da segunda metade do século XX. Foram elas que nos trouxeram a liberdade e foram elas que nos deram a democracia. Obrigado. Muito bem. Terminada a comunicação do professor Loff, eu perguntava se alguém quer fazer uma pergunta, portanto, faríamos talvez duas rondas de uma, duas, três perguntas. Eh, Se calhar uma última pergunta.
virou à esquerda do Partido Socialista. E hoje é das batalhadoras do direito à habitação. Eu não tenho seguido tudo. Toda a razão, esqueci-me disso. Duas faces do imperialismo. E a tese, portanto, qual o papel dos Estados Unidos na chamada normalização democrática? É verdade, é a linguagem hegemónica. Na chamada eu ponho sempre entre aspas ou em itálico. Eu tenho normalmente, normalmente esta, não é, a discussão não vai ser consigo, mas não é para dizer que eu discordo daquilo que eu acho que intuo que estava na sua pergunta. Mas eu normalmente tenho esta discussão à esquerda e à direita, que é um pouco aquilo que acabei de dizer. A Revolução Portuguesa e os grandes acontecimentos na história de um país não se explicam normalmente pela dimensão internacional, a menos que haja guerra no próprio território. Não é? Pergunta, mas a queda do nazismo não se explica pela Segunda Guerra Mundial? Isso é óbvio, totalmente óbvio. O fim da Revolução foi decidido em Washington, na Embaixada de Portugal, na Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, foi Carlucci que o fez? Não. O fim da Revolução, a grande campanha, Freitas de Amaral chama-lhe democrática. E há quem chame, nos setores da ultradireita chamavam-lhe a Cruzada Branca contra a Cruzada Vermelha. A grande mobilização foi popular, atenção, a grande mobilização popular, que contudo é top-down, organiza-se a partir de cima, que junta, e aqui não sou eu, é José Sanches Cervelló, o primeiro historiador catalão a estudar, primeiro historiador, catalão, a estudar esta questão. Igreja Católica, as organizações em todo o norte e centro do país, todas as organizações regionais do PS, do PPD, do CDS, os setores militares, nomeadamente ex-combatentes da ultradireita, e normalmente por via da Igreja Católica, e dentro da Igreja Católica, sobretudo a Arquidiocese de Braga, e dentro da Arquidiocese de Braga, sobretudo o Cónigo Melo, a articulação que ele é capaz de fazer entre estes setores da direita democrática e do Partido Socialista com o mundo armado da ultradireita. Esta tese está documentada, José Sanches Cervelló, para que se alguém precisar de uma identificação política da personagem, ele acaba de se reformar, é um homem da área do Partido Socialista Espanhol, naquele caso do Partido Socialista Catalão, não é suspeito de nenhum gonçalvismo em particular. Ele tem a particularidade no final dos anos 80, não, em meados dos anos 80, de ter sido o primeiro de gravador em mão a entrevistar toda a gente. E como é um tipo excepcionalmente simpático, entrevistou tudo, desde o Alpunho Calvão ao Otelo, na prisão, e depois eu conheci os militares de Abril, incluídos, bom, de extrema-direita não conheci nenhum, e não são militares de Abril, claro, mas é verdade. Mas gente como o Otelo, com o Vasco Lourenço, o Vasco Gonçalves nunca conheci, o Otelo, Vasco Lourenço, Rosa Coutinho, Pesará Correia, bom, Pesará Correia depois é historiador, não é? E um dos melhores historiadores sobre a descolonização portuguesa, conheci-os a todos via os encontros organizados em Espanha pelo Sanches Cervelló. E é ele que diz à escala regional, norte e centro, a partir de maio de 1975, o PS está envolvido também. É verdade que as embaixadas, bom, apoio do SPD, não tanto os socialistas franceses diretamente, mas também, mas financeiramente, do governo francês, do governo trabalhista britânico de James Callaghan, tudo isso está envolvido.
E nós sabemos do outro lado, nomeadamente um historiador das relações internacionais que acaba ontem de transitar diretamente da responsável de política internacional do PSD com Rui Rio para o Chega, número 2 da lista do Chega, é extraordinário. Tiago Moreira de Sá, ele tem um livro justamente sobre os norte-americanos e a Revolução, no qual tenta documentar aquilo que entende ser a interferência, com milhares, a interferência dos soviéticos no processo, e houve, no processo evidentemente revolucionário português. Curiosamente, o que a maioria deles nos diz sobre os soviéticos é que os soviéticos refriaram permanentemente os comunistas portugueses de ir mais longe. E, portanto, na tese central de que para o governo soviético em 75 o essencial era a Conferência de Helsinki, a Constituição da Organização para a Segurança e Cooperação Europeia, a primeira conferência europeia de segurança desde a Guerra Fria, de 1947, e, portanto, nesse sentido, até a interferência soviética seria de refriar, digamos assim, os cavalos, se me permitem, aos comunistas portugueses. Eu acho, pergunta, não é importante a dimensão internacional? Claramente. É decisiva? Eu não acho. Não acho. E não, eu não digo diretamente que há, ou melhor, eu não digo, não, eu posso dizer diretamente, a sobreavaliação, a sobrevalorização da dimensão internacional, muitas vezes, eu não estou a dizer que sempre, produzem teorias conspiratórias sobre o fim da Revolução Portuguesa. E eu aí sou um historiador social. E esta cena de que é tudo, e os agentes secretos, isso dá filmes fantásticos, mas a mim, ouçam, para adormecer num dia extenuado de trabalho, eu vou, não tomo, eu não quis ironizar com a sua posição. Pergunta, houve ou não houve? Houve. Os americanos tiveram que se apressar pós-Kissinger, porque evidentemente estavam a perder a batalha em Portugal e porque a Revolução Portuguesa ocorre no momento mais baixo da capacidade internacional do governo dos Estados Unidos, derrota no Vietnã, a única demissão de um presidente em funções dos Estados Unidos, ameaçado um processo como o Richard Nixon. O 25 de Abril teve um impacto negativo, depende evidentemente da perspectiva. Para uma parte substancial da sociedade, e nomeadamente o 500.000 de retornados que vieram das colónias africanas, a que se deve somar 300.000 que não vieram para Portugal, mas que foram para a África do Sul do Apartheid, para a Rodésia do Apartheid, para o Brasil da ditadura militar. É preciso sempre dizer para onde é que eles foram, nesse sentido, os outros 300.000. Os 500.000, 471.000, segundo o recenseamento da população de 1981. Não são mais que isso. São muitos, mas não são mais que isso. E os 471.000 que detectam, que se detectam no recenseamento, têm evidentemente uma visão muito negativa do 25 de Abril. E é das visões internas, eu acho que totalmente legítimas. As sociedades democráticas são feitas de interesses diferenciados. E é dentro da sociedade portuguesa, não é uma bomba prestes a estalar, porque ela nunca estalou, mas é uma fonte permanente de deslegitimação da natureza democrática e emancipatória do 25 de Abril. Obriga-nos permanentemente, eu escrevi sobre isso noutro momento, num livro, no livro que já mencionei, da Almedina, que se chama Ditaduras e Revolução, num livro coletivo, no qual a descrição que faço dessa memória negativa é que é uma memória 2 e 3 gerações depois. Eu sou de família, eu não sou pessoalmente, mas eu sou de família, bom, muitos daqui temos famílias dos chamados retornados, não é? E a geração dos adolescentes mais velhos que eu, mais ou menos da minha idade, eu tinha 9 anos em 74, que regressaram no 25 de Abril e sobretudo os seus filhos, é hoje muito mais distendida com o passado, quer colonial, quer com o anticolonial de 25 de Abril, mas mantém sempre este problema, não é? Que é, se quiserem, este discurso, que é um discurso muito semelhante a uma grande parte do setor conservador da sociedade. A liberdade, tudo bem. A ditadura era feia. Não era propriamente má, mas era muito feia. Era esteticamente feia, era atrasada, aquela gente era feia. Pronto, ponto final. Da por cima é tudo a preto e branco. Aquilo que nós vemos, não é? E essa memória a preto e branco é significativa, atenção. A liberdade, tudo muito bem. O problema é a catástrofe da descolonização. Esse discurso é profundamente deslegitimador da Revolução e nunca desapareceu e vai agora voltar em força nos próximos tempos. Muito bem. Como a palestra já vai longa, eu remeto as restantes perguntas para o fim da palestra com o professor e antes de terminar, queria apenas deixar uma nota. Alguns de vocês, não muitos, porque os panfletos voaram quase todos pela manhã, receberam à entrada um panfleto relativo à comissão
promotora do Museu da Resistência e Liberdade no Porto. O NAUP integra essa comissão, integramos-a porque entendemos como fundamental que na cidade do Porto exista um espaço museológico para honrar não só a resistência ao fascismo, mas todos, quanto de nós, foram corajosos o suficiente para dar o corpo às balas, também para que a concepção de vítima do resistente ao fascismo seja superada para entender como um agente político ativo na libertação do país. E ali ao fundo, não resisto em dizer, está um desses homens, um dos homens que resistiu ao fascismo, o José Machado Castro, está ali ao fundo, 2 vezes preso político, em 72 e 73, esteve presente quando a polícia ocupou a nossa faculdade, no dia 29 de janeiro de 74, e foi expulso da faculdade por fazer uma lista pela uma área democrática. O NAUP rende homenagem. Por fim, o apelo a que todos estejam presentes amanhã às 2 no Largo Soares dos Reis, à frente da ISPI-DGS. As comemorações populares são fundamentais. O 25 de Abril não se pode trancar nas celebrações institucionais. Foi na rua que o golpe se transformou numa revolução e é na rua que se celebra e se comemora a revolução. Os cravos estão aqui para quem quiser. Um feliz 25 de Abril e dou por encerrada a sessão. 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais!